Olá, um grande abraço desde já a todos que podem me ouvir nesse vídeo número 18 do canal Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. Meu nome, para quem não me conhece, é Ronaldo Canedo Silva. Vou falar nesse vídeo especificamente sobre a minha relação, o que eu penso referente ao corpo governante das Testemunhas de Jeová. Mas eu gostaria também de falar sobre alguns comentários, algumas questões relevantes deste canal no YouTube e no Facebook. Bem, a princípio eu gostaria de agradecer a todos que comentam, que veem o vídeo, mas também que expressam os seus comentários, curtem, alguns que são testemunhas de Jeová, né? Elogiam esse canal, agradecem pelas informações. Outros criticam, outros eu francamente consigo entender que odeiam as testemunhas de Jeová e expressam o seu ódio nesse canal. É claro que todos os comentários eu agradeço, mas alguns eu vou ter que fazer algumas considerações, algumas ponderações para que esse canal cumpra o seu verdadeiro objetivo. E aí eu vou mencionar um pouco durante esse vídeo. Como muitos já devem ter notado, esse canal do YouTube e do Facebook é um canal pessoal, particular, por isso o nome Ronaldo Canedo Silva, Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. É um canal pessoal, é meu, te pertence meu. Então o que acontece? Esse canal de nenhuma forma, de nenhuma maneira substitui o JW, que é um site da Organização das Testemunhas de Jeová, não substitui as informações de congressos, assembleias, não substitui as reuniões, não substitui a pregação. Esse canal tem um cunho informativo. Todas as informações que eu passo nesse canal têm base verídica, né? Porque eu sou uma testemunha de Jeová, então eu sei daquilo que estou falando e, na verdade, tem como objetivo trazer informações. É um canal de informação. Aquele que desejar saber sobre o grupo religioso Testemunhas de Jeová pode muito bem ver esse vídeo e tirar algumas dúvidas, mas nunca em substituição a qualquer um daqueles que eu já mencionei. Eu tenho recebido alguns convites para debater, né? Eu agradeço porque se esse convite veio, é porque alguns estão credibilizando as minhas informações como algo sustentável, mas que precisa de um contraponto, né? Um debate. Então tem me convidado, convidado para debater com alguns outros, até pessoas críticas das Testemunhas de Jeová. A princípio, isso não vai ocorrer. Eu tenho por objetivo trazer até vocês algumas informações, algumas experiências, algumas coisas relevantes sobre o grupo Testemunhas de Jeová e, é claro, minhas experiências pessoais. Mas não vou, a princípio, debater com ninguém. Qual é a minha sugestão? Eu faço esse vídeo, correto? Trago essas informações. Isso é o que eu acredito. Isso é o que eu tenho por base na minha vida. As informações que eu passo têm uma base. Não tem condição da pessoa dizer, mas não é isso que as Testemunhas de Jeová acreditam. Tem base, tem fundamento. Então, qual é a minha sugestão? Faça um vídeo no YouTube, nas redes sociais, e aí podem fazer um contraponto das informações que eu já disse. Esse poderia ser o debate, mas debater ali, ficar discutindo, em especial o vídeo 16, passa um pouco referente ao que eu penso daqueles que são demasiadamente críticos da Organização de Jeová. Já outros fazem algumas perguntas muito relevantes, muito interessantes em alguns vídeos. Só que às vezes é difícil responder a todas as perguntas, ainda mais por escrito no canal. Então, se as perguntas forem respeitosas, se for relevante, eu poderei fazer um vídeo respondendo a determinadas perguntas. Claro que tem também aqueles críticos maldosos que dá para se notar claramente que o objetivo é usar o meu canal para propagar suas ideias. E aí eu vou tentar controlar isso, porque na verdade, tenta ver se isso não é razoável. Uma pessoa, né, vem na minha casa, chega na minha residência e começa a falar, olha, sua esposa é um nojo. Sua esposa não presta, sua esposa cozinha mal, ela se veste mal, ela é feia e vai só descascando em cima, né?
eu pacientemente até aturo, posso falar algumas coisas, mas aturo. Essa pessoa vai embora. De repente ela vem de novo na minha casa, olha, sua filha é um nojo, eu não gosto da presença dela, ela isso, ela é aquilo, começa a criticar demais. Você faria o que com essa pessoa? Ela não está na casa errada? Ela não gosta daqueles que me cercam. Essa pessoa não gosta e de forma maldosa fica criticando aqueles que eu gosto. O que você faria? É claro que não dá para manter essa pessoa na minha residência. Essa pessoa tem que buscar aquilo que mais agrada. É exatamente isso no canal. Esse canal, embora seja livre, né, as pessoas podem comentar, é claro que se espera a respeito daquilo que a gente comenta. Se a pessoa não gosta das informações do canal em si, essa pessoa pode buscar um outro canal que mais se aproxima daquilo que lhe agrada. Talvez esse canal não seja o seu, tá bom? Fica a dica aí. Já outros têm me perguntado referente a ex-membros do corpo governante, pessoas que se afastaram e agora são demasiadamente críticos da religião Testemunhas de Jeová e também do corpo governante. Olha só, para que se entenda o que eu penso referente a esse tipo de pessoa, é muito importante entender o que eu penso do próprio corpo governante. E aí agora eu vou entrar no tema. Gostaria de mencionar, sim, eu nunca, em nenhum momento da minha vida, eu me apeguei a qualquer membro pessoal, individual do corpo governante, a ancião, a superintendente ou a qualquer pessoa de liderança dentro das congregações ou da própria organização das Testemunhas de Jeová. Eu não tenho por costume chamar aqueles que tomam a frente da organização das Testemunhas de Jeová de corpo governante. Não há nenhum pecado no termo corpo governante. Se vocês quiserem depois estudar o significado desse termo, podem chamar à vontade. Não há nenhum empecilho nisso, nenhum pecado em si, o termo está apropriado. Só que eu, particularmente, não o chamo assim. Muitas vezes eu me refiro ao corpo governante, nos vídeos ou nas minhas palestras, simplesmente para dar mais entendimento àqueles que me ouvem, porque conhecem, assim, aqueles que tomam a frente da organização das Testemunhas de Jeová, de corpo governante. Então, muitas vezes eu uso no canal ou em outros locais para dar mais entendimento àqueles que me ouvem. No meu particular, na minha família, eu uso apenas o termo corpo administrativo ou escravo. Esse termo escravo é o mais apropriado, ao meu ver, e é assim que eu me refiro àqueles que tomam a frente ou a dianteira na organização das Testemunhas de Jeová, até de acordo com o que diz aqui o livro bíblico de Mateus capítulo 24, do versículo 45, que a princípio diz assim: quem é realmente o escravo fiel e prudente? É assim que eu me refiro àqueles que tomam a dianteira, e não ao corpo governante, embora, como dito, não há nada de errado em usar esse termo, mas eu, no meu particular, uso como escravo, e o seu papel, ao meu ver, se divide em duas partes muito relevantes quando analisamos o contexto desse relato bíblico agora, a partir do 45, vamos continuar lendo, que diz assim: quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou aos seus domésticos? Note, existia um escravo, no conceito de Jesus, que seriam designados para cuidar dos seus domésticos. Então, note, não há nenhuma dificuldade em entender que alguém tomaria a dianteira em cuidar dos negócios ou daqueles que são os domésticos do Senhor. Ter alguém na liderança, ter um grupo na liderança ou como escravo para cuidar dos demais, das propriedades, das coisas relevantes do Senhor, não há nenhuma dificuldade nisso, isso é normal. Mas note o que o contexto ainda continua dizendo: para lhe dar o alimento no tempo apropriado. Feliz aquele escravo se o seu senhor, quando vier,
o encontrar fazendo isso, digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Olha só que interessante. O Senhor teria um escravo que cuidaria dos interesses dele, para dar o alimento no tempo apropriado. Então alguém receberia informações apropriadas dos escravos. Não é difícil de entender isso. Que alguém tomaria a frente, alguém estaria na liderança para cuidar dos interesses do Senhor. E quando o Senhor viesse, encontrasse esse escravo fazendo exatamente assim, conforme havia sido designado, eles receberiam recompensa da parte do Senhor. Seria sempre assim? Estaria determinado que eles cumpririam bem as suas funções? Olha só o contexto quando diz agora no 48. Mas se aquele escravo mau disser no coração, meu senhor está demorando, e começar a espancar seus, co-escravos, e a comer e beber com os beberrões, o senhor daquele escravo virá num dia em que não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá com a maior severidade e lhe designará um lugar entre os hipócritas. Ali é que haverá o seu choro e o ranger de seus dentes. Sim, poderia o Senhor chegar no momento em que aquele escravo não mais estivesse esperando. É aquele, né, que acha, está demorando demais, nunca chega. E aí começasse a usar da propriedade, do local do dono, do senhor, para seus próprios interesses. Esse escravo não receberia a recompensa devida, na verdade receberia uma punição. Mas atentaram com um ponto interessante? Onde estariam os domésticos? Se rebelando contra o escravo? Onde estariam os domésticos daquela propriedade do Senhor? Estariam numa revolta? Estariam quebrando tudo? Estariam somente criticando? Não, eles estariam ali, até sendo maltratados, mas estariam ali porque têm o pleno reconhecimento, a sabedoria, o discernimento que o dono é justo o suficiente para que quando chegasse, fizesse valer a justiça, punindo o escravo mau e assim acolhendo os seus domésticos. Voltaria a paz, voltaria a boa ordem. Sendo assim, eu tenho plena confiança nos meus 46 anos dentro da organização, meus mais de 34 anos de batismo, nasci e fui criado dentro da organização. E vou te dizer, não sou daquele que vai à reunião somente para ouvir, não. Eu sou um pesquisador da palavra de Jeová e das informações que a organização tem me passado. Eu tenho plena confiança de que Jesus Cristo encarregou a homens a função de cuidar das suas ovelhas, a cuidar dos seus interesses aqui na terra. Eu tenho plena confiança de que esses homens receberão a recompensa pelo seu trabalho árduo, que não deve ser fácil. Cuidar de 9 milhões de testemunhas de Jeová em todo o mundo, manter a unicidade, a união, a harmonia dos ensinos, mais de 100 mil congregações, pelo amor de Deus, não deve ser fácil. Mas eu tenho essa plena confiança também, de que se não fizerem de acordo, Jesus vai voltar. E não vai ser fácil para eles. Por isso, dessa forma, eu não me apego a pessoas. Eu estou recebendo as informações do corpo governante ou do escravo e pondero sobre elas. E eu consigo analisar, segundo o estudo, se baseia ou não seus ensinos na Bíblia. E eu não tenho muitos incômodos referente a isso. E é evidente que o dono, Jesus Cristo, quando voltar, é Ele que fará justiça. É Ele
que resolverá os assuntos que ficaram então pendentes quando ele deu uma ordem e foi ou não cumpridas. Entender o que eu acho referente a ex-membros do corpo governante que saíram revoltados, chateados, foram anciãos, foram pioneiros, cuidaram de Betel, foram missionários, fizeram uma porção de coisas e depois de quase 50, 60 anos se rebelaram e é um direito deles. Na verdade, ninguém tem que ficar em lugar nenhum se está tão incomodado assim. Mas talvez não lhe faltou confiança no dono? Será que não faltou confiança em Jesus Cristo, de que ele cuidaria do assunto no tempo apropriado? Isso já ocorreu em muitos lugares. Davi, lembram de Davi, o rei Davi? Ele foi ungido, gente, ele foi ungido pelo próprio Jeová, pelo profeta de Jeová. E quando exerceu a função de rei, lembram o que ele andou fazendo? Ele ficava com uma mulher casada. E quando ficou com essa mulher casada, para encobrir uma gravidez, ele arquitetou um assassinato do marido dela numa guerra. Um homem devoto, prestador do serviço a Jeová e à nação. E ele estava ali esquematizando a morte de uma pessoa, adulterando, escondendo seus erros e praticando assassinato. Onde estava o povo de Israel? Se rebelaram? Começaram a se juntar num grupo para invadir o palácio e matar Davi? Foram para outras terras de outras adorações para ficar criticando Davi? O povo de Jeová sabia muito bem de quem era aquela nação. Pertencia a Jeová. No tempo certo, Jeová faria aquilo que tinha que fazer. O fiel povo permaneceu na espera de Jeová. Talvez somente falte isso em algumas pessoas. Acreditar que mesmo alguns na liderança podem errar e muito, mas é a Jeová, é a Jesus que prestarão conta. Tem você essa confiança? Eu particularmente acredito muito no meu Senhor, no dono de toda essa propriedade. Aí alguns talvez podem ainda insistir, mas você não conhece o corpo governante ou os membros que estão à frente da organização de Jeová? Não, eu não conheço. Não sei o nome de nenhum deles. Como eu disse, eu tenho 46 anos e fui criado dentro da organização de Jeová e nunca me afastei. Mas digo, eu nunca me apeguei a nenhum membro do corpo governante ou qualquer liderança. Eu nunca tive a curiosidade de saber a biografia e também não acho nada de errado colocar uma biografia de alguém que toma a frente da organização, sem nenhum incômodo. Mas eu, particularmente, nunca, aos 5, 6, 7, 10, 20, 30 anos, 46 anos, nunca li a biografia de uma testemunha de Jeová que está à frente da organização. Eu não quero me apegar a essas pessoas. São irmãos como outros. Se um dia tiver amizade com um deles, amizade pessoal, eu vou me apegar, vou tirar foto e algo assim. Do contrário, não sei. Mas então você não se interessa pela liderança? Claro que me interesso. Só não me apego à pessoa. Eu faço ponderações das informações. Eu sei avaliar num congresso, num discurso público, numa reunião, se estão falando de acordo com a palavra de Jeová. E aí eu faço minhas ponderações. E eu sei muitas vezes que, por exemplo, um ancião sobe numa tribuna e não fala nada do que o corpo governante está mandando, ou o escravo está mandando. Tem gente ali que sobe e fala dos seus próprios pensamentos. Eu sei disso. Mas eu chego em casa, faço minhas ponderações, raciocínio com a minha família e sigo ou não aquilo que é dito. Não necessariamente, só porque sobem numa tribuna, são perfeitos. Quem imaginar isso, saia. Saia porque não vai ter lugar na organização. Não são perfeitos. Não são. Ninguém do escravo, ninguém da liderança das Testemunhas de Jeová. Eu sempre entendi que quer ancião, superintendente ou membros do corpo governante ou do escravo são meros servos e não homens de destaque. Eu me recordo, vou passar rapidamente uma experiência, eu me recordo no Maracanã, um congresso internacional que houve, não sei exatamente
qual era a minha idade. Eu sei que era muito novo, até porque eu não era batizado, então era por volta de 9, 10 anos de idade. E lembro de estar ali no Maracanã, era só aquela arquibancada de concreto, né? Não tinha cadeiras. E a gente estava passando, eu e um grupo de colegas, estava passando e demos porta para o indicador que não dava para passar muito, porque, segundo o que era mencionado, tinha um membro do corpo governante ali parado, sentado, junto com outros da família, outros anciãos. Aí alguns colegas, não, vamos lá, vamos ver, vamos tentar tirar uma foto, vamos ver se a gente consegue dar um abraço. Olha, aquela situação foi tão vergonhosa, eu não tinha meu pai, não tinha anciãos por perto, não tinha nada, até porque naquela época dava para andar tranquilamente, né? Mas foi tão vergonhoso para mim, foi tão horrível para minha pessoa, que quando eu notei, eu já estava lá em cima, longe deles, eu não queria participar daquilo. São homens, não podiam estar tendo aquele destaque. Se o membro do corpo governante sabia do que estava ocorrendo ou não, se ele estava sentado lá no cantinho dele, eu não sei. Eu só sei que aquela aglomeração, não condizia com o que Jeová espera, com o que Jesus espera dos seus servos, de escravos. Entendeu? Então eu rapidamente saí dali. Quando eu cheguei lá em cima, eu dei de cara com um superintendente, um irmão conhecido, e estava ele num grupo de anciãos. Ele, ao me avistar, ele falou, Ronaldo, tudo bem? Ele saiu daquele grupo de anciãos, abaixou, de forma cordial, olá Ronaldo, como vai? Como vai seus pais? E começou a conversar, sabe, aquilo me agradou. Ele saiu do grupo de anciãos, não estava lá, naquele alvoroçado grupo entre o corpo governante, ou membro do corpo governante, e quis falar comigo, uma criança de 8, 9, 10 anos. Então aquele ponto me marcou muito. Eu naquele momento me senti bem acolhido por um irmão, quando eu não tinha destaque nenhum. Então aquilo, para mim, essas situações me marcam. Por isso eu acho que deveria servir de exemplo para alguns, porque assim, não é porque um grupo faz, porque alguns fazem, que você deve fazer. Porque, mas algumas testemunhas de Jeová ficam assim quando vê um membro do corpo governante, ou um superintendente, ou um ancião. E você? Por que você não faz o certo, se você sabe o certo? Cada um faz o que quiser, entendeu? A Bíblia já diz, não enalteça o homem, não enalteça, então não faça, não fique preocupado demasiadamente com isso não. Eu, particularmente, conforme já disse, é assim que eu penso referente ao corpo governante, ao escravo. O chamo de escravo porque essa é a função deles, servir. Não dou destaque a eles porque não vejo mérito para isso, mas agradeço muito todas as informações que sempre recebi desse grupo que tem trabalhado arduamente para trazer as informações bíblicas, informações abalizadas, coisas que muitas organizações religiosas não ensinam, as testemunhas de Jeová esclarecem de forma... E olha, foi a base do estudo desse grupo. Então, se um errou, se o outro se desviou, se aquele é mais chato que o outro, se o outro falou isso, olha, eu não estou nem aí. Eu pego as informações, pondero sobre elas e sigo a Jesus Cristo, que é o meu Senhor e que resolverá todos os problemas que hoje nós temos, se Ele achar apropriado quando vier. E ainda, reafirmo, se muitas das considerações, das orientações do corpo governante ou do escravo que passam para as congregações, se estivessem sendo seguidas de perto pelos anciãos, muitos inconvenientes, muitos problemas poderiam ser evitados. É claro que não 100%, porque somos imperfeitos. É claro que vai haver dificuldades. Mas eu, particularmente falando, quanto ancião, eu li, estudei, meditei muito sobre as informações do escravo. Olha, e como seria bom se todos seguissem baseadas na Bíblia. Por isso, recomendo anciãos, publicadores,
Olhem de perto essas informações, façam suas ponderações, analisem, e se isso tiver base na Bíblia, siga. Vamos fazer cada vez melhor a organização de Jeová. Aos críticos, aqueles que detestam e que querem destruir, é claro que vão tentar. Sempre tentaram isso durante a história, mas é claro, não vão conseguir. Alguns ficam chateados por causa da forma administrativa de ser conduzido a organização. E por favor, cada um administra de uma forma, e não necessariamente é um pecado. Cada um, eu particularmente, administraria alguns detalhes da organização de uma forma totalmente diferente da forma que é feita por alguns grupos. Portanto, nas informações que eu recebo da liderança da organização das Testemunhas de Jeová, eu confio e muito. Mesmo lendo, eu tenho minhas ponderações, algumas eu escrevo para o escravo, dizendo se poderiam ser analisados de uma forma ou de outra, mas eu espero também em Jesus para que Ele resolva as coisas que eu talvez tenha dúvida ou mesmo não concorde. Na forma administrativa, eu tenho pleno conhecimento de que algumas coisas poderiam ser feitas de uma forma ou de outra, mas não necessariamente é um pecado. É só uma forma administrativa que pode passar e eu acredito que ficarei aqui na espera, sempre na espera que Jesus Cristo cuide da melhor forma da sua organização, assim como Ele sempre cuidou em todas as épocas. Portanto, quando vier algum comentário referente a corpo governante, a ex-membros das Testemunhas de Jeová, a A, ao B, esse é o link que eu gostaria de passar para esclarecer alguns pontos, o que eu verdadeiramente penso. O vídeo número 1 e esse vídeo agora número 18. Talvez farei outros, mas a princípio esses dois já devem esclarecer bem qual é a minha visão sobre o canal e algumas críticas, algumas ponderações que eu gostaria de passar. Bem, esclarecidos esses pontos, eu gostaria de convidar a todos para que no próximo vídeo, o vídeo número 19, nós possamos falar um pouco sobre a esperança para aqueles que se foram na morte. No vídeo 17, eu falei um pouco sobre o que acontece quando uma pessoa morre, falei um pouco sobre o inferno de fogo e passei uma visão dos acontecimentos após a morte, se desejarem ver. Agora eu falarei então sobre qual é a esperança para aqueles que se foram na morte. Um ponto bem relevante, bem interessante, o que as Testemunhas de Jeová pensam sobre o assunto, o que a Bíblia menciona sobre esse tema. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu, gente!